A doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 10, parte 03, dia 4 de setembro de 2025. Aquele que não tem nada que seja absolutamente seu, não pode pagar nenhum preço para resgatar outros. Ele deve ser uma pessoa possuidora de dignidade e dignidade infinitas, para que seja capaz de merecer bênçãos infinitas. Ele deve ser dotado de poder e sabedoria infinitos para qualificá-lo para um empreendimento tão estupendo. Ele deve ser de integridade imutável e fidelidade imutável, ou não poderia depender dele para uma tarefa tão importante. Ele deve ser de misericórdia e amor incomparáveis para servir voluntariamente como o substituto e morrer no quarto de homens caídos e depravados. Também era necessário que ele fosse uma pessoa infinitamente querida por Deus Pai, a fim de dar um valor infinito à sua transação na estima de Deus. Agora, meu leitor e meu ouvinte, onde poderia ser encontrado tal um? Se essa pergunta tivesse sido feita ao mais hábil dos homens ou das mulheres, sim, ou a um conclave de anjos, teria permanecido sem resposta para sempre. Mas as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 18, 27. Aquele problema que estava muito acima da bússola de todas as criaturas foi resolvida pela onisciência. A insuperável bondade e infinita sabedoria de Deus selecionou seu próprio Filho para o empreendimento, pois ele estava em todos os aspectos apto, possuindo em si mesmo todas as qualificações necessárias. Mas aqui se apresentou outro problema, não menos que o anterior. O Filho era absoluto, soberano em si mesmo. Como então ele poderia servir? Ele estava infinitamente acima de toda a lei. Como então ele poderia cumprir a obediência à lei? Ele era o Senhor da glória, adorado por todas as hostes celestiais. Como então ele poderia ser substituído no lugar dos vermes do pó? Além disso, como seu substituto, ele deve não apenas cumprir todos os requisitos preceptivos da lei, mas também deve tomar sobre si os pecados deles e expiar sua culpa. Ele deve sofrer a condenação da lei, suportar sua penalidade, receber o terrível salário do pecado. Mas como poderia alguém de tão infinita dignidade entrar em tais profundidades de humilhação? Como poderia o inefável santo ser judicialmente feito pecado por eles? Como poderia o abençoado se tornar uma maldição? Como poderia o Senhor da vida morrer? Como outro disse, se Deus tivesse declarado quem é a pessoa que deveria fazer esta obra e não tivesse ido adiante, nenhuma criatura poderia ter pensado de que maneira essa pessoa poderia ter realizado a obra. Se Deus lhe tivesse dito que seu próprio Filho deveria ser o Redentor e que somente ele era uma pessoa apta para a obra e que ele era uma pessoa suficiente para isso, mas havia proposto a eles para inventar uma maneira de como essa pessoa adequada e suficiente deve ter sucesso. Devemos concluir que todos os entendimentos criados teriam sido totalmente perdidos. No entanto, o Evangelho torna conhecida a solução maravilhosa e gloriosa para esse problema. Uma solução que nunca havia entrado no mundo ou na mente do homem para conceber, e na revelação feita dessa salvação. O Evangelho traz inequivocadamente a impressão da sabedoria divina
e traz sua própria evidência de sua divindade. A multiforme sabedoria de Deus determinou que seu Filho se tornasse o representante e fiador dos pecadores, e assim fosse substituído em seu lugar. Mas quem mais teria pensado em tais coisas? Que o Filho ocupasse o lugar dos rebeldes e se tornasse objeto da ira divina. E para que o Filho seja o fiador do pecador, ele deve dar satisfação à lei na própria natureza do homem. O que a inteligência criada considerou possível tal coisa que uma pessoa divina se encarnasse e fosse Deus e homem em uma pessoa? Se Deus tivesse dado a conhecer tal maravilha, que inteligência finita poderia ter inventado uma maneira pela qual o Filho se tornaria carne sem participar da poluição da natureza humana caída? Não apenas que o finito se torne finito, o ancião de dias uma criança, mas que ele nasça de uma mulher sem ser contaminado pelo vírus do pecado. Nenhum anjo jamais sonhou com o milagre do nascimento virginal, pelo qual uma natureza humana imaculada foi produzida no ventre de Maria pela operação do Espírito Santo, de modo que, uma coisa santa, Lucas 1,35, imaculada e impecável, foi nascido por ela. Mas isso não era mistério para a sabedoria divina. O Filho de Deus tornou-se o Filho do homem. E assim podemos continuar, parágrafo após parágrafo, apontando que as circunstâncias do nascimento de Cristo, os detalhes de sua vida, a recepção que ele teve do mundo, o caráter de sua missão, a natureza de sua morte, sua triunfante ressurreição da tumba, sua ascensão ao céu, ele sendo coroado com honra e glória, sentado à direita da majestade nas alturas, agora reinando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cada um e todos os quais transcendem os poderes da humanidade e imaginação. Mas uma palavra precisa ser adicionada sobre a aplicação da obra de Cristo para o seu povo. Como eles devem participar dos benefícios de sua redenção sem roubá-lo de sua glória? Por que meios sua inimizade será subjugada e suas vontades submetidas a ele? Esse era mais um problema que nenhum homem poderia ter resolvido. E pelo Espírito, comunicando-lhes uma nova natureza, tornando-os conscientes de sua miséria e necessidade, e levando-os a entender a mão do mendigo e receber a vida eterna como um dom gratuito. Embora o pecado interior não seja removido nesta vida, o amor de Cristo conquistou seus corações de tal maneira que agora é seu desejo fervoroso e esforço sincero viver diariamente para agradá-lo e glorificá-lo. Agora, submetemos ao leitor crítico e ao ouvinte crítico que o Evangelho está carimbado com a glória divina, que a sabedoria de Deus aparece visivelmente no caminho da salvação que ele exibe, em seus artifícios únicos, seus desígnios realizados, seus fins gloriosos, seus frutos abençoados, sua estupenda maravilha e transforma rebeldes sem lei em súditos amorosos e leais. Temos o que é digno da onisciência. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por toda a maravilha que o Senhor fez para nos salvar. Louvado e glorificado o teu santo nome, hoje e sempre eternamente. Amém.